parabenizar você que veio hoje no feriado para a igreja. Irmão, o crente está vivendo a maior piada da terra, é o crente. A justificativa que um crente dá para não estar na presença do Senhor, elas são as mais ridículas que eu já vi na minha vida. Mas eu quero te parabenizar que você escolheu Jesus hoje no feriado. Que você está afirmando que o céu, que Jesus não precisa só num dia que as coisas estão ruins. A incoerência da igreja vai arrancar muita gente do arrebatamento. Um dia está frio, outro está calor, outro tá frio. E hoje é feriado prolongado, semana de pagamento. Mas no final do mês está chegando também, é rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Na semana de pagamento todo mundo convida, está calor para sair. Final do mês todo mundo durengo, não chama nem para tomar chá. Nem um chá do Aparecido tem que orar. Amém, irmão? Quem quer ouvir uma palavra de Deus aí em nome de Jesus? Glória a Deus. João capítulo de número 21. Põe aqui, meu pastor, que a minha Bíblia está comida, cara. Graças a Deus. Está faltando um teco aqui. Eita glória. Está faltando 15, mano. Literalmente estou comendo Bíblia, mano. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Pelo menos não está branca, intacta, né? Como muitas. E essa não sai nem daqui, fica só aqui. Essa é só por terra daqui. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Se revestindo novamente do propósito. Amém, irmão? Se revestindo novamente do propósito. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado de Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os dois dos seus discípulos. Disse Simão: vou pescar. Repita comigo. Disse Pedro: vou pescar. Vou pescar. Disseram-lhes também nós vamos contigo. Repita, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. E já sendo manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eis que disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. E lançaram-lhe, pois já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo que amava Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse a Pedro? Eu não entendi. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: cabra bom. Então, te mete com meus meninos para tu ver. Te mete com os meninos aí, vai. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém, irmão? Amém? Amém ou não amém? Fala para o seu irmão, não dorme não, crente. Isso. Coloca a Bíblia na cadeira e aplaude o Todo-Poderoso Jesus Cristo, em nome de Jesus. Enquanto você aplaude, glorifica Ele, irmão. Ele é bom.
Glória a Deus. Aleluia. Não existe outro lugar melhor para estar do que a tua presença. Nós não estamos cansados de ouvir a tua voz, Jesus. Nós não estamos cansados de glorificar o teu nome. Nós não estamos cansados de dizer que o Senhor é bom, que o teu amor dura para sempre, que tu és maravilhoso, que tu és bondoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, a tua verdade. Nos leva a um lugar de revelação em teu coração. Nos exorte, nos admoeste, nos ame através da tua palavra, assim como tu sempre nos amou. Não nos deixe sair daqui sem entender, viver, compreender a tua poderosa palavra, e que ela venha sobre nós e prospere para o resultado para o qual será enviado, fazendo somente a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém? Escute, eu estou com vontade de pregar hoje, irmão. Eu não sei pregar, mas eu vou pregar hoje. Escute, preste bem atenção. Nós estamos fazendo menção dos maiores textos de graça e misericórdia no ministério de Jesus. Jesus vai aparecer de novo, depois de seus discípulos estarem desviados. Estavam todos desviados do propósito. Pergunte por quê? Porque alguém influente abandonou o seu ministério. Vamos recapitular essa história onde isso começa. Isso começa no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, que fala da pesca maravilhosa. Essa pesca que está acontecendo no 21 é a pesca miraculosa. E a de Lucas, capítulo 5, é a pesca maravilhosa. O que representa a do capítulo 5 de Lucas? O chamado. Como que isso acontece? Como que isso aconteceu? Está Pedro e João e os filhos de Zebedeu diante de uma adversidade. Está na beira da praia lavando as redes, após terem trabalhado a noite inteira. Eles estão de cabeça baixa, aleluia, e não porque não pescaram nada, mas na beira da praia lá vem Jesus. Repare que Jesus e Pedro não são conhecidos. Não, Pedro não conhece Jesus, mas Jesus conhece a Pedro há muito tempo. Jesus vem andando pela praia, uma grande multidão o segue. Pedro levanta a sua cabeça, vê um burburinho de gente, e Jesus chega no barco de Pedro. E diz os historiadores que tinham centenas de barcos na beira da praia, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Escute, tem centenas e milhares de pessoas pelo mundo, mas Jesus escolheu a você. Pastor, o senhor tem Bíblia para isso? Tem. No Evangelho de João, Jesus vai dizer: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Agora lá vem Jesus e chega perto do barco de Pedro, não se apresenta, chega, senta na beira do barco e começa a pregar. Faz do barco um púlpito. Faz do barco o quê? Faz do barco o quê? Faz do barco o quê? Repare que Pedro não está no meio da pregação, Pedro não está na fila da oração, Pedro só está olhando, Pedro só está olhando uma multidão para ouvir aquele homem falar. Pedro não sabe quem é, Pedro não sabe de onde vem, é só alguém que tem um olhar que só transmite amor, é alguém que tem uma fala diferente como nunca já foi visto, e ele está de costa para Pedro, e ele está pregando para a multidão, e ele começa a pregar, e a multidão chora, a multidão começa a dizer: não era um pregador
chato como eu. Era Jesus que está pregando. E quem está ouvindo no camarim, aleluia, na parte nobre da igreja, Pedro está com uma necessidade. Pedro precisa de peixe, Pedro precisa de barco, Pedro tem conta para pagar, Pedro tem família para sustentar, Pedro tem pessoas que estão com uma certa e enorme expectativa acerca da sua vinda. Coisa triste é as pessoas colocarem expectativa em mim e em você, e nós não podemos cumprir, atender, suprir a expectativa a qual as pessoas têm colocado em nós. Vivemos num mundo que quando as coisas não dão certo, as pessoas preferem tirar a sua própria vida, porque não tem a coragem de dizer: hoje eu fracassei. Estamos vivendo num mundo que ninguém pode fracassar, ninguém pode errar, ninguém pode terminar um namoro, ninguém pode perder um emprego, ninguém pode fazer nada errado, que parece que é o fim do mundo. Mas parecia o fim do mundo para Pedro, mas Pedro agora vê uma coisa que nunca viu antes. A necessidade de Pedro, aleluia, é peixe. A necessidade de Pedro é pagar conta. Mas Pedro começa a ouvir de perto, em uma situação, em um lugar privilegiado, a maior mensagem que já ouviu na sua vida. E Pedro não sabe o que é hermenêutica, Pedro não sabe o que é exegese, Pedro não sabe o que é escatologia, Pedro não tem curso de teologia, Pedro não é obreiro. Mas Pedro, quando ouve aquilo, ele está dizendo: achei, 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 achei. Escute, Jesus está pregando e Pedro está ouvindo. Primeira coisa, antes de querer algo de Jesus, empreste a sua vida para ele ser voz para alguém. Eu vou falar bem devagarzinho. Antes de pedir algo a Jesus, empreste a sua vida para ser voz para alguém. Pode falar ou não pode? Quem está morrendo na igreja hoje? Quem? Perfil do crente está morto, cheirando de fundo, putrefação. Não fala do amor de Cristo para ninguém. Por que não fala? Porque não é interessante. Eu não sou pastor, não sou obreiro, você é morto. Morto não fala. Não empresta a vida em momento algum para Jesus, para nada. Aí depois fala: eu vou para a igreja, o culto acaba à tarde e não muda. A gente prega para vivo. Eu sou pregador de gente viva. Eu só prego para morto no velório. E eu vou lá por causa do morto, por causa da família do morto. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Antes de querer algo de Jesus, empreste o barco para ele pregar para alguém. Jesus prega. Jesus está aqui. Pedro está aqui no João Marcos. Jesus termina de pregar, vira para Pedro e diz: vamos mais para o fundo agora. Vamos mais para o fundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Já preguei lá, agora eu e você, eu tenho um particular com você. Eu vou me apresentar a você. Jesus nem disse: eu sou Jesus de Nazaré. Não, nem se apresentou. Porque a primeira mensagem de um crente é a pregação da sua vida. A primeira mensagem de um crente, antes de querer pregar para tudo quanto é canto, a vida dele tem que ser uma pregação de boca calada. A vida dele tem que ser uma pregação sem falar uma palavra. Quem está entendendo? Agora Jesus vira para Pedro e diz: vai mais para o fundo, joga a rede do lado direito. Resposta de Pedro, bruto, andava armado, nunca viu Jesus, disse: mesmo tendo trabalhado a noite inteira e não tido apanhado nada, pela tua palavra assim eu farei. Você não entendeu? Ele não está dizendo que é pela sua ordem, ele não está dizendo que é pela sua determinação, ele está dizendo: depois que eu ouvi aqui, depois que eu ouvi a mensagem, pela tua palavra, vamos mais para o fundo. E Pedro joga a rede do lado direito, pega tanto peixe que o barco parece que vai virar. O que Jesus ensina? A primeira coisa quando a bênção chega, pergunte qual? Visão de reino.
Chame outro barco para dividir, que é muito para você. Primeira lição na bênção. Ei, vem cá, o que foi? Tenho muito peixe, me ajuda a carregar, é nosso. Repare que Jesus não manda, é Pedro que faz. Porque quando Jesus sobe no barco, a minha e a sua atitude tem que mudar. Pode falar ou não pode? Irmão, você tem que ter a visão de reino. A igreja está aqui para doar a cesta básica para todo mundo. Pode falar ou não pode? Mas tem uns crentes folgados, irmão. Todo mundo que ele vê, ele quer dar uma cesta da igreja. Ele não compra uma cesta para ninguém. Deus colocou no teu caminho, benção, abençoa lá também. Porque primeiro é para a igreja. É Bíblia. Fazer bem primeiro a todos, principalmente o doméstico da fé. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Nós não tem problema de dar. Eu quero morrer dando cesta básica. Eu não quero precisar delas. E eu tenho certeza que esse é o sentimento da igreja. A gente quer dar cesta até Jesus voltar. A gente não quer precisar delas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pastor, tem uma irmã que está precisando tanto. Pede para ela, não pode vir. Se tivesse cesta na época da minha mãe dormia na porta, meu irmão. E minha irmã não era crente, não. Quem está entendendo? A necessidade, ela tira orgulho. A necessidade, ela tira orgulho. Hoje eu fui na feira de quinta-feira, a famosa feira de quinta. Quem é da quebrada sabe. Quantos anos tem essa feira, Rosana? Ela tem uns 50 anos, não tem não? Há 40 eu conheço. Hoje eu fui lá na feira. Ei, minha fofa. Na feira. Ei, minha lindinha. Vamos na feira hoje. Na feira, coisa boa é o tempo. Na feira que minha mãe ia 2h45. Pegar o resto da feira. Pegar a sardinha estourada, que era mais barata. O cara juntava as quebradas, botava no pacote. E hoje eu falei para a bispa, hoje eu vou comer sardinha. Quem está entendendo, irmão? E hoje passou um filme. Sabe que estava, o bispo sabe disso. Sabe que tinha na banca ali para vender, Saulo? São Peter. São Peter, filé de pescado. Eu olhei para o São Peter, falei, Jesus, ao bispo. Tudo cortadinho na bandeja, tudo pronto. Minha mãe comprava sardinha numa guerra para limpar, tirar o fato da sardinha. Os mais novos não sabem o que é fato, é limpar as vísceras do peixe. Era aquele cheiro horroroso, mas quando fritava era uma delícia. Eu falei, não, eu quero limpinha, assim, bem bonitinha, assim, crente, assim, ó. Prontinha, só botar sal e comer. Quem está entendendo? Escute o que eu vou lhe dizer. Deus vai preparar para que você retorne nos mesmos cenários de frustração. E hoje eu fiz o caminho da minha vitória, o caminho da Cadelaine. Ei, ela. Quem está entendendo? Irmão, antes de Jesus fazer por você, faça pelos outros. Falamos terça-feira em Suzano sobre Davi. Quando Deus me der, eu faço. Mentiroso, que Deus já fez muito e tu não faz nada por ninguém. Faça coisas grandes para Deus enquanto você é pequenininho. Agora, preste atenção. Quem está na beira da praia esperando Pedro? Mestre Isaac, palavra pregada há 10 anos atrás, na garagem, aqui na rua de trás, a maior mensagem de pesca maravilhosa. E eu não tenho problema, irmão, de dar fonte de onde que eu te aprende, porque isso é bom. A gente tem que pegar o que é bom, a gente não tem que aprender o que é ruim de ninguém. O mestre Isaac vai dizer, quem está na praia? A família de Pedro esperando peixe. Quem está na praia? Os cobradores com dinheiro,
para cobrar as dívidas, esperando a venda do peixe. Quem está na praia esperando? Os donos dos barcos, que os barcos eram alugados. Quem está esperando? Os donos das barracas, das bancas, esperando o peixe para poder vender. E naquele dia não vem nada. Mas eu tenho uma palavra rema para você. Não importa se alguém não viu, mas Jesus já subiu no teu barco e o negócio vai virar diferente. Ei, Pedro subia para João, para André, vem para cá porque o negócio está forte, o mistério. Quando chega na praia, Cláudia, Pedro está dizendo: quanto que eu te devo? Toma. Quanto que é o barco? Toma. Quanto que você pega? Pode pegar, porque quando chega na praia, Jesus se apresenta. Ei, Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, mas sim pescadores de homem. Qual que era a necessidade? Peixe. Pode falar ou não pode? Quantas vezes você disse: se isso acontecer, eu vou melhorar? E Deus já fez 100 vezes e você é a mesma pessoa. Qual que era a necessidade, Carlão? Peixe. O peixe chegou, mas Jesus deu uma palavra missionária assim: você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens. Qual que era a necessidade? Peixe e dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Mas chegou o peixe, que virou dinheiro. Adivinha o que eles fizeram? Abandonaram os barcos, abandonaram a pescaria. Pode falar ou não pode? Jesus já fez tanto por você. Por que você não aposenta essas velhas práticas? Jesus já subiu no teu barco, Jesus já multiplicou, Jesus disse que vai te fazer pescador de homem, e tu não abandonou a velha vida ainda. Eu imagino os donos do barco dizer: tem troco? Ele diz: não quero, dá de oferta, porque agora eu fui fisgado por ele. Eu fui fisgado por ele. Eu fui fisgado. E repare, quando Pedro toma essa decisão, João vai, André vai, Tiago vai, já começa, porque viram algo. Onde começa o ministério, Pedro diz: posso seguir o senhor? Pode. O senhor vai para onde eu vou? Dá para passar ali em casa? Olha o que Pedro vai fazer. Depois que teve o peixe, depois que pediu baixa na carteira, pediu as contas da pescaria sem direito a nada, renunciou ao contrato, de o senhor pode ir na minha casa, o senhor pode passar lá em casa, é caminho da missão. Jesus entra na casa de Pedro, Jesus entra lá, a sogra de Pedro está doente, está enferma, e diz a Bíblia que Jesus a toca nela, e ela ficou de pé, e ela começou a servir. Jesus já curou tanta gente. Eu estou pregando para gente que eu vi arrebentada, eu vi ardendo em febre de calamidade, eu vi ardendo em febre de situação adversa. Jesus já mudou a vida, Jesus já mudou a história. Então faz como a sogra de Pedro, levanta e começa a servir Jesus também. Repare que os evangelhos vão dizer que ela levanta e vai servir. Jesus não pediu. Jesus não pede para a igreja. Jesus não pede para a igreja. Quantas pessoas tinham ontem na oração? 10, 12? Ontem eu queria ir para a oração, mas encontrei um demônio ontem, fui lutar com ele, perdi, chamado sono. Não teve jeito, ele me deu uma rasteira, me jogou no chão, ele falou: está dominado. Eu falei: tá certo, vamos embora. Quem está entendendo? Pode falar ou não pode? Ninguém tem tempo para orar, mas todo mundo precisa de oração. Me explica isso, pelo amor de Deus. Depois que eu vi o vídeo daquele médico neurologista, eu falei: precisa orar mais, precisa ficar mais inteligente. Que é isso? O nosso grupo de intercessão 24. Viu o que aconteceu com o Samuelzinho lá no Recife? Samuelzinho, estamos no grupo, uma luta. Ora, morre, não morre, morreu. Morreu, que dia, quinta?
Ele morreu terça-feira, morte cerebral. Lá no Recife. Tem 5 aninhos, 4 aninhos. Aí a família está preparando o velório, já está o sepultamento marcado, tudo certo. Tinha dado morte cerebral na terça-feira. Aí estava esperando a família para ver se ia fazer doação de órgão, alguma coisa, o cérebro voltou a funcionar. E o médico disse: suspende o sepultamento que ele ainda está vivo. Ai, Jesus. Eu levantei de madrugada e falei: Jesus, levanta esse menino, bota ele de pé na terra, só para calar a boca dos incrédulos, do médico, de todo mundo. Eu falei: Jesus, visita a Jéssica, visita a irmã Lene, visita o Samuel no Recife, Jesus. Sepultamento cancelado. Sepultamento era ontem. O cérebro voltou a funcionar. Eita glória. Eu te amo, Jesus. Pastor, quem é Samuel? Sei lá, irmão. Eu sei que Jesus está operando maravilha. Eu sei que ele mora no Recife. Eu não preciso saber quem é o Samuel. Eu preciso saber quem é Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Se você sabe quem é Jesus, enche o seu pulmão de ar, que Deus não deixou você morrer na Covid. Dá um brado de glória para Ele. Se você sabe quem é Jesus, não é para agradar o pregador, não. Pregador não vive de plateia, pregador vive de mensagem. Começa o ministério de Jesus junto a Pedro. E Pedro não larga. Diga: Pedro não larga. Diga: Pedro não larga. Diga: Pedro é o obreiro que o pastor mais expõe, mais passa vergonha, mas não fala mal do pastor. E nem larga o seu pastor. Está escrito. Quem foi o William, o discípulo mais exposto por Jesus? Pedro. Mas eu nunca vi. Esse Jesus está se achando hoje. Eu nunca vi Pedro dizendo: Deus só fala com Jesus. Para de rir, Roseli. Quem está entendendo, irmão? Pedro é o mais exposto pelo pastor. Pedro é o que é mais exposto. Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Pedro começa a andar com Jesus e Pedro participa de todos os grandes milagres de Jesus. Vou falar devagarzinho. Quem anda com Jesus participa de todos os grandes milagres que Jesus faz. Deus faz acepção de pessoa? Jesus faz acepção de pessoa? Jesus usa qualquer um? Hein? Deus pode usar qualquer um? Mas para ser amigo de Jesus, é Ele que escolhe. Para ter intimidade com Jesus, é Ele. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Para de ficar vendo o zap e vai ler Bíblia. Quantos discípulos Jesus tinha? Eu vou falar só de alguns importantes. Quem está na casa de Jairo para a ressurreição da filha? Filha de Jairo está lá, ele é príncipe da sinagoga, principal das sinagogas, é o cara, a filha está morrendo, e ele vai até Jesus. Você sabe da história, Jesus vai ouvir a irmã que fala bastante no testemunho, que é a mulher do fluxo de sangue. E Jesus não interrompeu ela, não cortou o microfone dela, ela foi falando, e já ouviu. Chegou alguém e disse: não incomodes mais o mestre, pois a menina está morta. Resposta de Jesus, diga qual? Resposta de Jesus, qual? Crer somente. Eu vim pregar para gente que está balançando na fé. Eu só tenho uma palavra para dizer para você: crê somente. Crê somente.
Volta para lá, todo mundo está lá. Parece o Abutre quando eu vou nos velórios da vida pregar. Engraçado, eu nunca vi ninguém falando assim: pastor, se tiver um velório, me chama que eu prego. Mas amém. Vamos lá. Um dia eu estava na Vila Formosa, velório do Bruno. O menino morreu na igreja. Eu batizei ele. Não, esse Bruno tinha a orelha cortada, tinha um ombro cortado. Ele pegou câncer, não, ele não cortou aqui no pé do pescoço. Aqui descia reto, coisa horrorosa de ver. E Jesus fez uma obra nele, o sonho dele era ser batizado. Eu batizei ele, a Natália conhece, dentro do Instituto Tuca, do lado de Santa Marcelina. O Instituto Tuca é um instituto que cuida de crianças e pessoas com câncer com estado terminal. Então é uma organização muito grande, muito rica, e é uma casa bem grande, é essa aqui da unidade de Itaquera, do lado de Santa Marcelina. É uma casa com enfermeira 24 horas, para tirar do hospital que não tem mais jeito, aí eles ficam lá. Aí esse menino estava lá neste lugar já, e o sonho dele era ser batizado. Eu batizei ele, a irmã dele é Neide, a mãe dele é Neide, e ele ficou bom, irmão. E ele ficou bom. Mas eu nunca mais vi um menino com Jesus. Ele ficou bom. Tanto é que eu batizei ele, porque eu pensei que ele ia morrer naqueles dias. Mas Jesus fez uma obra. Mas quando Jesus fez uma obra, quando ele estava bom, ele voltou a ir para o funk. Eu dizia para ele: Bruno, você é um milagre, mas com Jesus. Lembra dele, Alex? É o parente da Toinha lá do Gonzaga, de um jeito. Era parente dele. Ele estava bom, ele teve melhoras assim consideráveis. Mas quando ele estava bom, irmão, ele não tinha tempo para Jesus. E ele morreu. Aí um dia eu estou na Vila Formosa, lotado de madrugada, falei: vamos orar? Aí o cara falou: ei, mano, aqui não é igreja não, mano. Eu dei uma olhadinha pentecostal assim. Eu falei: a mãe do menino pediu para me orar. Você tem alguma objeção? Alguém já gritou: ei, mano, vai arrastar com o pastor aí. Eu falei: ei, Jesus. Falei: bate nele lá fora, que não, que eu vou pregar em nome de Jesus. Quem está entendendo? Coisa boa é pregar, vai, né? Escute. Agora, Pedro participa do milagre da ressurreição da filha do Jairo. Quem está na casa de Jairo? Um monte de gente, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu liberar uma palavra profética para você. Deus vai tirar os abutres da tua vida. Pastor, quem que é os abutres? Comedor de carniça. Você já viu que tem gente que só aparece quando está tudo ruim? Tudo ruim. Tirar os abutres da tua vida. As pessoas que gostam de você, eles vão aparecer nos momentos bons. E nos momentos ruins, quando você encontrar ele, você vai dizer: eu sabia que você viu. Eu sabia que você viu. Já contei várias vezes do pastor Moisés do velório da minha mãe. Eu mandei mensagem errado para o irmão dele, pensando que era um outro pastor do leite que eu não ia entregar, e quem chegou lá no Morumbi, Moisés. Deus vai arrancar os abutres da tua vida, os comedores de carniça. Tinha um irmão aqui da igreja que ele falou que ele passou uns bons momentos. Aí ele estava nervosinho com a igreja, e todo dia ele postava uma coisa, porque tem crente, aquelas coisas de gente assim, muito crente assim. E ele falou: meu pastor, eu recebi tanta mensagem de gentinho. Eu falei: bem feito para você. Foi ele que me contou. Quem está entendendo? Deus vai arrancar os abutres. E antes de Deus arrancar, Deus vai deixar você detectar quem são os comedores de carniça. Jesus bota todo mundo para fora, vai para o quarto onde está a menina. Quem está lá? A menina, Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. Jesus vai dizer: Talita cumi, Talita came, levanta. E a menina levantou, que é crente com fome, dá comida para ela. A Bíblia também vai dizer que Jesus está andando por Jericó. 2 cegos vai dizer no capítulo 19 de Mateus: Jesus, o Senhor pode nos curar.
aleluia. E Jesus disse: vós credes que eu possa curar? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Jesus vai dizer: então seja feita conforme a vossa fé. Quem está lá? Pedro. Pedro também está lá. Sabe onde Pedro também está? Pedro também está em Betânia, no ministério de Jesus. Pedro passava vergonha num dia, mas no outro dia estava com Jesus. No outro dia estava vendo o milagre de Jesus. Quem está na casa de Lázaro, de Marta e Maria? Pedro. Ninguém pode arrancar. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro saiu para fora, de tirar a pedra. Quem estava lá? Pedro. Sabe onde Pedro também estava? No momento mais decisivo da igreja, aleluia. Quando Jesus disse: o que o povo diz quem eu sou? Aleluia. Agora uns dizem que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és João Batista. Aí Jesus vem e pega o seu: e vocês, quem dizem que eu sou? Ninguém fala nada. Judas da faculdade não fala nada. Mateus da faculdade não fala nada. Mas o ignorante falou: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai! Você não precisa de teologia para ter revelação do céu. Você precisa ser crente. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus um dia começa a pregar. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos discípulos Jesus tinha? Você está enganado. Jesus tinha 12 discípulos que viraram 12 apóstolos. Jesus tinha dezenas de discípulos. Jesus, a Bíblia vai dizer em Mateus 10, de 70 discípulos. Quem está entendendo? Jesus um dia está pregando a mensagem. E Jesus começa a dizer: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Quem está ouvindo, Pedro? Jesus começa a pregar: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão, aleluia, consolados. Jesus começa a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Aleluia. O povo começa a ouvir. Jesus começa a pregar. Os seus discípulos, que faziam parte dos 70, começaram a abandonar Jesus por cada mensagem. Por cada mensagem. Pedro chega e fala: meu pastor, com licença, mas a mensagem está dura demais, o povo está indo embora. Resposta do pastor Jesus: Pedro, quer ir embora? Vai com eles também. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha mensagem não é desse mundo. A minha mensagem não é para agradar. A minha mensagem é para transformar uma pessoa, um pecador arrependido, numa nova criatura. Aí lá vem o ignorante: Senhor, para onde nós iremos da tua face, se só tu tens as palavras de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna? Não tem um milagre importante de Jesus que Pedro não esteja. Pergunte por quê. Quem anda com Jesus não perde nada. Luiz sempre falou: só conta a bênção quem está no meio da bênção. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? A oração foi boa ontem, não foi? Eu tive que viajar, não deu. Fui até Jerusalém, reconhecer o terreno. Escute, presta atenção. Foi bom, mas não dá para explicar. Vou falar. Coloca num banner de quarta-feira da oração um pastor de fora para você ver. Se for vaso ainda. Ah, Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí vem, recebe a profecia, chora. Aí só aparece na ceia do outro mês, chorando de novo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Oração é a chave da vitória. Agora, escute. Jesus faz um alerta a Pedro. Pergunte qual? Pergunte qual?
Pedro, Satanás me pediu para cirandar com você. Olhe para cá. Por que Satanás não pediu com João? Por que Satanás não pediu para cirandar com Tiago? Quem que era o amado de Jesus? Por que Satanás não pediu para cirandar, garimpar? Sabe o que é cirandar aqui no grego? Quem é da roça aqui, que já peneirou farinha de mandioca? Passar na moinha. Não, você tem noção disso? Satanás chegar ao Jesus, dá licença, shalom, ó, posso pedir uma copa de show? Sabe Pedro, deixa eu dar uma moída nele. Ele não pediu com Judas, cara, pé de rato. Porque quem tinha o maior propósito de todos é Pedro. E é por isso que o diabo tem se levantado contra você, Pedro, que permanece. Você já viu que tem crente que não conta coisa ruim? Pergunta por que ele não conta coisa ruim. Porque quem já faz a vontade do diabo não é inimigo dele, é parceiro. Quem está entendendo? Ele diz, Jesus, mas eu roguei ao Pai. Mas eu roguei ao Pai. Mas eu roguei ao Pai. Mas eu roguei. Sabe o que ele falou? Meu Pai, cuida de Pedro. Esse cara é bruto, mas tem um coração bom, eu vou usar ele. Ele vai liderar a minha igreja na terra. Jesus libera uma palavra sobre Pedro. Pedro, sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aí vem chegando os dias. Irmão, escute. O grande Pedro chegou a ficar endemoniado. Pergunte por quê? Porque o propósito dele era muito grande. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Ele não falou para trás de mim, Pedro. Ele falou para trás de mim, Satanás. Aí tem gente que não lê Bíblia, não entende o propósito. Que hoje todo mundo prega de propósito, é propósito, é propósito, é propósito. É um propósito você arrumar um novo casamento. É um propósito você rachar sua igreja e abrir outra no meio dela. Vagabundo. Não sabe o que é propósito. Propósito significa intenção e vontade do caráter de Deus. Onde é que Deus é corrupto? Um dia eu falei com o pastor sentado olhando na cara dele, mano, no zóio, no bago do zóio. Ele falou, eu aprendi com você que tu tem um propósito. Na minha cara, assim. Falei, propósito correto, não propósito de bandido. Escute o que eu vou lhe dizer. O propósito de Deus é melhor para você do que o seu propósito para você mesmo. O propósito de Deus para você e para mim é muito melhor do que o meu e o seu para nós mesmos. Judas chega, Jesus o beija e fala, amigo, o que tem de fazer faz depressa. E para Pedro, Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Parece que Jesus é insensível. Ele não é insensível, ele sabe o propósito. Judas ia traí-lo, mas ia empurrar ele para o propósito. Pedro o amava e queria tirar. Quando ele disse, é necessário que o Filho do Homem padeça, se entregue na mão dos pecadores para que sofra, para a remissão do pecado de todo. Pedro vai dizer, Jesus, tenha pena de ti mesmo. Eu vou com o Senhor, aonde o Senhor for. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Aí depois Jesus dá uma descapetada em Pedro. Aí ele fala, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Você sabe da história, o galo cantou, a mulher de púrpura denunciou, tu és um dele. E Pedro desviou. E agora eu começo a pregar. Pedro desviou, Judas se matou e não tem mais ministério. Marcos capítulo 14, verso de número 7, diz assim, só Marcos tem essa fala. Domingo de manhã, Maria no sepulcro. Ela está desesperada. Jesus aparece a ela e diz,
vai aos discípulos e vai a Pedro. Pedro desviou, Pedro está em depressão. Pedro talvez queria se matar, pastor William, mas falta coragem como Judas. E Pedro está desviado. E agora eles estão, escute, Jesus ressuscitou. Qual que é o recado para Maria, que é a igreja? Que é a igreja que tem a primeira revelação do Senhor Jesus. Diga aos discípulos e a Pedro que eu irei a eles na Galileia. E Jesus, a primeira vez que ela aparece, está dizendo, eu tenho um negócio com Pedro. Agora, vamos voltar para o texto de João 21. O texto diz que eles voltaram a pescar. Por isso que eu pedi para você repetir a leitura. Eu vou pescar. Eu vou pescar. Mas não tinha aposentado. O Leandro já não tinha dado entrada na aposentadoria, já estava recebendo do céu. Quem está entendendo? É assim ou não é? É assim ou não é? Agora ele diz, eu vou voltar a pescar. Eu estou pregando para a gente que nos bastidores da sua vida tem dito, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu estou pregando para a gente que na mente já decidiu voltar a fazer o que fazia. E o problema não é o pioento fazer isso. O problema é que os outros que se inspiravam nele, vai junto. O texto vai dizer que o dono diz, eu também vou. Nós estamos juntos. Deixa eu profetizar, levante sua mão. Você não pode parar. Você não pode parar. Porque tem muita gente que se espelha em você. Tem muita gente que se espelha em você, Pedro. Você não pode voltar a fazer o que você fazia. Porque se você voltar, alguém vai junto. Viu como Jesus é perfeito? Por que só Marcos tem essa revelação? Porque Jesus contou para ele. Face a face. Lucas 22, 61, tem o olhar de Jesus, Pedro chora 3 dias, amargamente chorou, amargamente. E o texto agora fala uma coisa, bispo Joás, que Pedro está desviado e nu. O que um judeu está fazendo nu? O bispo falou aqui, quem falou de bebê aqui? Foi você? Foi. A Bíblia falou de bebê. Meu irmão, pode falar ou não pode? Quer beber? Enche a cara, irmão. Enche a cara. Não, um pouquinho, que pouquinho o quê? Enche a cara, vaso. Vai para cima. O Joalisson disse, do vídeo que ele viu, eu vi um bom assim. O avião está dizendo, o comandante, o avião está entrando em turbulência, todos se cair, despressurização, cairão máscaras sobre você, o avião tremendo, todo mundo, e o menino brincando com o carrinho. Perguntaram para o menino, o avião está caindo, e você está aí brincando com o carrinho, sabe como o menino disse? Fica tranquilo, o comandante é meu pai, eu sei quem é, eu não tenho motivo para me preocupar. Presta atenção, quem tem coragem de entrar no avião com um piloto bêbado? Quem tem coragem de entrar no Uber, com o Uber bêbado, dizendo, onde é que tu vai? Hipócritas! Hipócritas! Pastor, na igreja que eu vou, todo mundo bebe. Chapa o coco lá na seita. Seita que é mais fácil. Enche a cara, bota o véu na cabeça e rouba o marido dos outros. Nós já viramos seita também na boca de algum. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Falar que aceita é fácil. Difícil é pagar o preço para permanecer nela. Aceita que dói menos. É melhor ser aceita pela verdade do que porta larga pelo inferno. É só um pouquinho que nada, enche a cara. Pergunte para as meninas que estão bebendo na balada o que está acontecendo com a vida dela, porque beberam um pouquinho. Pergunta para alguém que nunca usou droga, que está hoje viciado, porque um dia estava muito louco de cachaça e provou droga.
Aí vem um vagabundo do crente dizer: não, pode beber. Bebe você, rapaz. Seu pinguço. Pau d'água. Hipócrita, assim eu chegar aqui e falar assim: eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abre João. Eu vou embora dessa igreja. E tu quer beber? Provérbios 22, 25 diz que o vinho é escarnecedor. Eu tomo água tônica, eu e o Luiz tomamos água tônica. Tem uma água tônica da Schweppes, amarelinha. A bispa foi esse dia no mercado, começou a passar, a mulher do caixa olhou para ela assim: nossa, pastora, né? A bispa virou assim, Schweppes, ela: água tônica. Já entortou o nariz, Alessandra. Cerveja é para fazer um peixe. É para fazer uma carne. Um lagarto a molho, cachaça. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Pode falar ou não pode? Crie vergonha na sua cara. Lembra de você como você bebia, rapaz. Eu tomei um porre na minha vida porque era palhaço, retardado. Por causa de jogo do Brasil, fiquei bebendo lá no dia do teto. Fiquei igual um besta gritando na rua. E hoje o cara vai assim: esse pastor grita, vá pra lá, vê se eu estou na esquina no tetra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Irmão, aonde eu cresci, assim namora lá. Poucas pessoas de lá falam com a gente na rua. Pergunte por quê? Porque você escolheu viver uma vida diferente. Uma vizinha que brigou comigo por causa de um cachorro meu. Ela falou que ia me denunciar porque não podia ser pastor, porque eu maltratava animal. Eu falei: irmão, cachorro. Eu falei: você roubou os filhotes da casa. A minha cachorra, Pitucha, missionária. Ela é missionária, era crente. Ficava 3 dias sem comer, falava em língua estranha, entregava a profecia, era uma benção. Minha cachorra. Escute. A mulher, Deus respondeu a minha oração, William, e falou: o senhor não quer dar aquela cachorrinha? Eu falei: eita, responde de oração. Dei a cachorra para a mulher. Cadê o Elvis? A cachorra avançou no Elvis. E um dia eu levei o Pedro Henrique na garagem e ela avançou no Pedro Henrique. Ela mordeu o cantinho da mão. Eu falei: Jesus, não vai dar certo isso aqui. Aí a missionária veio trabalhar em casa e falou assim: você não quer me dar cachorro? Eu falei: de Deus. No dia de levar a cachorra foi uma guerra. Essa cachorra, ela desviou na fé da minha casa e foi para a rua. Foi na rua e achou barriga. Teve 2 cachorrinhos lindos, os vizinhos roubaram. Aí minha vizinha entrou no meu Facebook, eu na rádio, no programa na rádio. Ela disse: seu pastor bandido. No momento da oração, meia-noite, me assistindo na rádio para falar mal. Você não pode ser pastor, que você maltrata os animais. Eu falei: mas você roubou os filhos da cachorra. Que cachorrada é essa? Você roubou os 2 filhos da minha cachorra. Ela fala: aí eu despachamos com o Elvis numa guerra, cachorra para Suzano. Está lá no Graziella, lá no Gardênia, escute. Aí ela falou assim: eu vou te denunciar. O que você fez para a cachorra? Cadê a cachorra? Eu falei: o cão, isso é coisa do cão. Eu estou vendo o cão. Eu falei: me erra, me esquece. Falei para ela arrumar um filho e esquecer da minha vida. Escute, vizinha, cresceu comigo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu guardei o caminhão terça-feira, deixou o Matheus no metrô, ela entrou na garagem. Eu falei: já me armei, né? Eu falei: peraí, capeta, eu te vi aí. Ela falou: você viu uma gata? Eu falei: não, só tem eu aqui de gata. É uma gata grávida. Eu falei: não sei ver. Ela não tem rabo. Eu falei: eu não enxergo. Eu
entrei na casa do meu irmão, a gata estava lá dentro, uma gata gorda sem rabo. Eu falei, é o cão. Quem está entendendo o negócio? Irmão, escute. Escute. Por que eu estou contando isso, Pedro? Porque o diabo vai se levantar por causa de qualquer motivo para desestabilizar você. Pergunte por quê. Um dia, o pai dela cresceu comigo, amigo do meu pai, trabalhava com meu pai. Ele chegou, estava numa prova, Anderson, trocando uma bateria ruim de outro caminhão para outro, William, para ver se pegava na segunda de madrugada para me fazer minha entrega. Chegou o cara e disse, ô Marcão, beleza? Eu falei, beleza, e aí, como é que você está, cara? Ele falou, você é folgado pra caramba. Eu falei, não acredito. Já tinha prendido o dedo na bateria, o sangue correndo no dedo e a veia puxando. Eu falei, como é que é? Ele falou, você é folgado pra caramba com esses caminhão aí de madrugada. Eu falei, oxe, é só botar a asa nele que eu saio batendo, não ligo. Eu falei, as festas que tua filha faz até de madrugada, cantando palavrão, não incomoda ninguém não, é? Irmão, no outro dia, eu não pequei não, só falei para ele se lascar, tá? Não é pecado não. Falei, vai se lascar, me esquece, vai ver se eu estou na esquina. No outro dia minha sobrinha ligou, falou, Marcos, você está onde? Eu falei, estou em casa. Ele falou, tem uma viatura de polícia aqui. Eu fui lá, deixei a Maria Eduarda pequenininha, fui lá. O polícia falou assim, quem mora aqui? Falei, meu irmão, de quem é essa casa? Eu falei, é minha. Ele falou, e aquele caminhão lá dentro? Eu falei, é meu. E aquele carro? Eu falei, também é meu. E esse caminhão aí? Eu falei, também é meu. Eu falei, ô senhor guarda, o que o senhor quer? Ele, não, nós temos uma denúncia de carga roubada. Eu falei, carga roubada? Você ri porque não foi com você. Deixei a Maria Eduarda pequenininha em casa, está dormindo. Aí ele subiu o tom, eu falei, eu só abaixo o tom, que eu não sou bandido. Ó, olha o número daquela casa ali, olha ali aquela casa, ontem eu discuti com o vizinho, ele veio me agredir aí com palavras, eu coloquei no lugar dele. Aí ele olhou para o papel e disse, vai cuidar da sua vida. Enquanto você andar na contramão do mundo, é porque o propósito de Deus está se cumprindo em você. E eu não tenho saudade de ninguém da minha alça, sabe por quê? Porque eu não sou pastor que não vou em festa de farra. Eu não sento na mesa com pessoas nem para fazer negócio. Porque mesa eu sento com quem eu amo. Eu sento na mesa, já sentei na mesa com tanto lixo. Só sento na mesa com quem eu amo. Prioriza a mesa. Agora Jesus apareceu, Pedro está desviado e nu. O que um judeu está fazendo nu? O que um judeu está fazendo nu? Que para o judeu ficar nu é pior que a morte. O texto diz que ele está nu e desviado. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Levítico diz que a nossa nudez é vergonha para Deus. Você sabe como é que... Eu não sei se já aconteceu isso com você, profetizo que nunca, que deve ser muito constrangedor, quando acontece por algum acidente, que alguém possa ver a nossa nudez. Você não fica com vergonha, sim ou não? Sim ou não? Se não ficar, vem aqui que eu boto a mão na cabeça, está endemoniado. Hã? É assim ou não é? É assim ou não é? É assim que nós devemos entrar na presença de Deus, sempre com vergonha. E aí Jesus, cheguei hoje aqui, não, é sempre com constrangimento das suas santidades. É por isso que o judeu odeia a nudez, porque está na lei de Moisés. Aleluia. É por isso que Salomão vai escrever em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Seja tardio em falar e com os ouvidos prontos para ouvir. Quem está entendendo? Como que está Pedro agora, pastor Fábio? Desviado e nu. Fala para o seu irmão, você já imaginou você longe de Jesus?
Quem bebia aqui? Levante a mão. 7 vezes pior. Imagina o Satanás que não ia ser. Quem é as irmãs que bebia aqui também? Eita, o Satanás, mulher belba. Eita. Homem belba é feio, mas mulher belba é o Satanás de saia. A Roseli comia com farinha. A Alexandra fez uma festa de anos 60, ela chegou lá amassando um chiclete com uma garrafa de dré. Eu falei, não é com a garrafa não, mas só com a roupa só. Chegou com dré lá. E eu falei, que é isso, Roseli? Ela falou, desce macio e reanima. Escute. Escute. Imagine como você vai ficar longe de Jesus, porque o homem que recebeu tudo de Jesus, sem Jesus já estava desviado e nu, e voltando às velhas práticas. Eu estou pregando Bíblia para você. O homem que viveu as maiores experiências do ministério de Jesus, que traiu Jesus, sem Jesus está desviado e nu, e voltando às velhas práticas, sim ou não? Agora, se Pedro viu o que viu, viveu o que viveu, estava fazendo isso, imagine eu e você, que nunca vimos, nunca andamos, nunca viu ele acordando, ele dormindo, quem apareceu na praia? Jesus. Levante sua mão, deixa eu profetizar. Olhe para cá. Pode falar, posso falar duro com vocês? Pode falar duro ou não? Aí o pastor me ofendeu, pode falar duro? Ô crente babaca, Jesus te ama do mesmo jeito com os teus erros. Os nossos erros não é capaz de apagar o amor dele por nós. Ei, Pedrão estava desviado, William. Estava sem roupa, devia estar muito louco. Quem apareceu na praia? Pai do Senhor! Tem peixe aí! Lembra de Marcos 14:7? Diga a Maria, diga aos discípulos e diga a Pedro que eu vou aparecer. Pedrão está sem roupa, voltou nas velhas práticas, não pescou nada. Quem apareceu? Jesus. Jesus não desiste de Pedro. Jesus não Jesus está indo atrás de um desviado. Jesus está indo atrás do homem que está de uma forma horrorosa. Mas Jesus disse: o meu propósito está de pé. O meu propósito está de pé. Texto. Tem alguma coisa para comer, Gabriel? Não. Joga a rede do lado direito. Como é que marque na sua Bíblia? Como é que é o nome do primeiro milagre? Pesca maravilhosa. Agora é a pesca miraculosa, o do milagre. Eita, bispo, caiu agora, bispo. Eita, rabadaia saia. Quantos que é a quantidade de peixe na primeira multiplicação? Incontáveis, não tem relato. E por que na segunda, no milagre, é 153? Outro dia eu prego para falar acerca desse número profético. Mas por que é somente 153? Levante a mão que eu quero entregar para você. Sabe por quê? Porque o maior milagre não está nos peixes, e sim no peixe Pedro, que está voltando a ter vida perto do Criador. Cena. Rede do lado direito. A Pedro. Botou a roupa e foi até Jesus. O que Pedro queria, Luiz? Peixe de novo. Ei, olha para mim. Se eu e você abandonar Jesus, nós vamos voltar a ser Lene, Edivaldo, Evanildo, para as mesmas necessidades de antigamente. Hoje meu amor falou assim: amanhã vamos na feira. Eu falei: aqui na esquina? Ela falou: é. Aí eu lembrei da minha mãe, eu falei: não, vamos na feira de quinta. Aí quando eu lembrei da distância, que a feira mudou de lugar, está mais comprida, quase perto da casa do meu sogro,
No meio do caminho eu quis desistir, nós fomos. E eu desci a Rua da Roseli, a Rua do Ares, a Pontinha que não tem mais, a família do Marquinhos, do Abel, Jacopé. O mesmo caminho que eu percorri há anos. Há 29 anos eu não fazia esse percurso com meu amor. Comecei a namorar em 92, 94 eu comprei um abobrão, muito mais bonito que um Camaro, é lógico, um Fusca, a Telesp, e hoje nós voltamos. O Ares está lá, o muro não é mais o mesmo, só quem pulou o muro do Ares era malandro na quebrada, o parquinho está lá no mesmo lugar, as casas estão lá no mesmo lugar. Aquela Vila Regina precisa fazer um ato profético que não muda. Misericórdia, irmão. Se não fosse a Jacupesco, eu estava no tempo de Noé. Não muda nada. O castelo acabou. A escola de odontologia, a melhor do Brasil, era Itaquera, a mais cara. Você passava lá, era todo mundo bebendo, todo mundo de branco, estudando, tudo filho de rico. Vinha gente do Brasil inteiro, estava no castelo Itaquera. A gente passava na rua lateral, tinha as piscinas, tinha água saindo. E nós doidinhos para comer a merenda do Aires, no prato azul da prefeitura, que tinha PMC, SP, pobre mendigo sem pedindo, um frango com macarrão, parafuso. No dia que tinha cachorro quente, nós dava roda em 2, 3, pegava 2, 3, que não era besta. Quem está entendendo? E hoje passou um filme na minha cabeça. Eu fiz questão de ir nessa feira hoje, porque eu sabia que Deus ia falar comigo. Também estava na melhor companhia. Que faz? Escute. No mesmo cenário onde você negou, Ele vai aparecer para você. No mesmo cenário da vergonha. Como é que Pedro estava? Envergonhado, nu. Pedro estava desviado e nu. Desviado e nu. Quem apareceu lá? Jesus. É por isso que o tema da mensagem é se revestindo do propósito de novo. Hoje Jesus vai botar crente de volta no propósito. Pastor, mas eu errei, eu carrego culpa. Fica tranquilo que o grandão da Galileia está na área. E você vai participar. Você vai participar do banquete. Pedro pula na água. Pedro pula na água. Pedro chega dele e diz: retira-te de mim. Escute, o maior constrangimento do ministério de Pedro está em Lucas 22, 61, o olhar de Jesus. Agora Pedro em João 21 vai passar por outro constrangimento. O próprio Jesus dizendo: tenho que comer. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, eu já te encontrei. Agora o maior milagre eu não vou fazer nos peixes, eu vou fazer em você. Eu vou fazer em você. Eu vou fazer em você, Pedro. O maior milagre tem que ser dentro de você, não em volta de você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí comecei a lembrar de Sandra, a sua irmã estava no parquinho, eu também no parquinho. Eu ia dali para a Roque Polidoro, atrás do fórum, com 6 anos sozinho. Atravessava a Avenida Pires do Rio, morrendo de medo de ser atropelado. E hoje você manda o menino na farmácia, ele quer pegar um Uber. Quem está entendendo? Quem está entendendo? No mesmo lugar da vergonha, Jesus vai aparecer. Pedro diz: retira-te de mim. Ó Jesus, come, vaza. Tá na unção do Luiz. Come, vaza, come. Traz o peixe. Abre o churrasco. Pedro já está revestido, já está de roupa. Diga, já está na posição. Já está na posição. Tem crente na posição aqui ou não?
Tem crente que chegou meio desanimado. Eu ia para o 7 de setembro, mas eu vou ter que ir para a igreja. Para o pastor não achou ruim. Hoje Jesus vai te revestir. Hoje Jesus vai fazer você ser revestida. Ei, Jesus já montou o churrasco, tá igual o Luiz. Come, Vasco, come. O peixe é grande, come. E Jesus está aqui, come, André. Come, João. Come, Tiago. Come, Natanael. Come, Bartolomeu. Come. Quando chega em Pedro, ele diz: Pedro, tu me ama. Presta atenção. Ele tem churrasco de peixe. Oferecer para todo mundo. Come, Vasco, come. E Pedro diz: tu me amas. Tu sabes que eu te amo. Resposta de Jesus: cuida das minhas ovelhas. João capítulo 10, verso 1. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10:10, ele vai dizer: o ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. Jesus não está dizendo que é o diabo, Jesus está dizendo que é o mau pastor. Aí ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, é claro que eu te amo. Ele diz: cuida das minhas ovelhas. E ele pergunta pela terceira vez: Luiz, o que ele queria? Peixe. O peixe está lá. O que ele queria? Peixe. Ele estava desviado, sem roupa, sem peixe. E Jesus está dizendo: tu me amas? Tu me amas? E Pedro, na terceira vez, Pedro fica incomodado. Na terceira vez, há um incômodo na face de Pedro. Está no registro da Bíblia. Porque ele fica constrangido. Negou 3 vezes. E Jesus disse: tu me amas? Ele falou: Senhor, tu sabes. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Você não se converteu para fazer guerra com o teu irmão. Você se converteu para cuidar de um irmão. Para cuidar do irmão. Quando eu estava temperando a sardinha, colocando o sol, mandei uma foto para o meu irmão. Eu falei: da feira de quinta, te lembra alguma coisa? Ele botou uma carinha de choro, escreveu: topzinho. Quem está entendendo? E quando eu cheguei lá, bispo, na barraca estava São Peter de um lado, pescado e sardinha. Eu falei: eu vou levar um São Peter. O meu amor falou: não leva pescado. Eu falei: mas a mensagem está no São Peter. Ela falou: pescado é melhor. Eu falei: você que manda, meu menino. Mas na barraca a mensagem veio. Porque no que Deus, quando você se revestir do seu propósito, os seus milagres serão eternos na terra. Sabe o que nós somos, Alessandra? Pedro. Jesus fez tudo, aí quando as coisas não estão bem, a gente nega Jesus, a gente quer notar. Mas quando eu vejo Jesus na Galileia, dizendo: Pedro, tu me amas. Você sabe disso, você congrega aqui, você ouve Bíblia. Jesus está limpando a barra de Pedro com o diabo as 3 vezes que ele negou. Mas ele está dizendo, agora é diferente, não é só me ama, ele está dizendo: tem uma condição. Se existe amor por você, por mim, cuida dos meus. Cuida dos meus. Escute que ele está dizendo que é uma condição da prova Elvis de nosso amor. Jesus é a única vez que ele coloca em condição, Núbia, que gosta de Bíblia, o amor nosso por ele. É verdade, você me ama, então cuida de quem eu vou deixar. Quem está entendendo, irmão? É a única prova de amor que Jesus pede. Ei, escute, na pesca maravilhosa, Pedro se converteu com a mensagem.
Mas agora a mensagem é de salvação. Vamos para o texto. Vamos para o texto. João 21, vamos lá. Eu vou provar para você a salvação de Pedro. Eu vou provar para você a salvação de Pedro na Bíblia. Põe aqui João 21 aqui, filho. Para mim. Que o pastor comeu um teco da Bíblia aqui. Aleluia. Terceira vez. Apacenta minhas ovelhas. 18. Está inteiro, dá para ler aqui. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. Qual que é essa aqui? Deixa eu ler isso aqui. O que é isso? Diminuiu aí? O governo mandou diminuir aí? Oh, meu Deus. Em verdade eu te digo que quando eras mais jovens, tu te vestia a ti mesmo e ias para onde desejava. Mas quando chegou a velhice, estenderá as mãos, e outra pessoa te vestirá e te conduzirá onde tu não queres ir. E disse: isto é o significado. Está escrito. Não está no Google, está escrito aqui. Está escrito. E disse: isto é o significado com que morte havia ele glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me. Não, você não entendeu. Hoje Jesus está dizendo para a gente que já abandonou ele: me segue de novo. Eu não desisti de você. Pastor, aonde que está o versículo da salvação de Pedro? Volta no 18 aqui, filho. Em verdade te digo, afirmo que quando era mais jovem, tu vestia a ti mesmo e ia para onde tu desejava. Mas quando chegares à velhice, estenderá as mãos a outra pessoa e ele te vestirá onde tu não queres ir. Tu vai ser preso, vai estar sabe o que Jesus está dizendo? Já está falando do fim dele, como é que vai ser. Sabe o que Jesus está dizendo? Agora na velhice você vai sofrer pelaquilo que vale a pena sofrer. O problema é que a igreja hoje está sofrendo pelaquilo que não importa, pelaquilo que não tem valor. Ai, eu não vou para a igreja porque o culto acaba tarde. Não, você não vai para a igreja, você não quer estar na igreja. Aleluia. Porque quando você estava no forró, você não tinha problema com o horário. Quando você estava na palavra, você não tinha problema com o horário. Você ia bêbado, embriagado, nada te incomodava. Jesus está convidando Pedro para sofrer pelo que vale a pena. Ele está dizendo: você vai ficar velho, você vai ser prisioneiro, vão estender as suas mãos para colocar as suas vestes. Jesus já está falando do fim dele, como é que vai ser? Ele está dizendo: você não vai ter vontade lá na frente. Você não vai ter mais vontade, porque você estará aprisionado ao meu amor. Pode falar ou não pode? Ainda bem que eu e você não somos donos da igreja. Sem hipocrisia, bispo. Quem daria uma igreja para Pedro dirigir? Mas Jesus não erra com você. Jesus te trouxe hoje para dizer: você já desviou aí dentro, a tua nudez já está aparecendo. Porque o que a igreja vê é uma questão de tempo, mas a nudez já apareceu para o Criador. Não entendeu? Vou falar devagarzinho. O que eu ainda não vi com os meus olhos, Ludinha, o Criador já viu a sua nudez aí fora, já viu o teu comportamento aí fora. Aí ninguém ainda na igreja sabe, mas o dono da igreja sabe. Erebadarachai. Quando
Quando eu falo para as pessoas, quem quer ser profeta, fica na sua, irmão. Levanta a mão, fica quietinho. Deus está te convidando hoje a uma redenção. Quem gosta de filme, eu não sou de recomendar filme. Assista Pedro, a redenção. Pedro, a redenção. Esse filme é no nível do filme do apóstolo Paulo, que é fantástico. Esse Pedro é no mesmo nível. Esse filme é o filme todo. É o filme todo, Thales, assim. Tudo que Pedro vai fazer, ele lembra. Ele negando Jesus. Ele diz, a redenção, eu não posso errar de novo. Tudo do filme, eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. E Jesus está dizendo, vai chegar um tempo que a tua vontade não vai pertencer mais a você. Eu profetizo que as suas vontades não vai pertencer mais a você. Aleluia. Eu profetizo que as tuas vontades não vai mais pertencer a você. Se as suas vontades não pertencer a você, você nunca vai dizer aleluia. Deus mandou sair da igreja. Deus não te tira para deixar você desviado, porque quem desviou, o próprio Jesus foi atrás dele. Aleluia, porque tinha um propósito na vida dele. Escute, Jesus está voltando e não quer ver você de fora do arrebatamento. Eu quero imaginar que nós estamos no mar de Tiberíades, na Galiléia, e Jesus está dizendo, tem alguma coisa para comer? Irmãos, eu não vou falar aqui, eu não quero entrar no mérito, isso é uma coisa pessoal minha, sobre essa feira de hoje. Mas hoje, o melhor da feira é Jesus. O melhor daquele caminho é Jesus. Fazer de volta aquele caminho, Roseli, o melhor é Jesus. Eu profetizo que você reveja hoje. Reveja a tua chamada, cara. E Jesus está voltando. E ele não desistiu de Pedro. Eu vejo gente jogando casamento, ministério fora por causa de qualquer coisa, por causa de filho. Eu não quero ter mais filho, não quero mais. Irmão, você não sabe de nada. O dia que a sua vida for dele, quem vai governar ele. O dia que a sua vida for dele, aleluia. O dia que a sua vida for dele, ninguém te arranca num culto, num feriado, irmão. Por causa de ninguém, por causa de convite, por causa de ninguém. O dia que a sua vida for dele, o dia que você estiver cuidando do que é dele, você nunca mais, ninguém vai te convidar, aleluia, ninguém vai chegar em você, porque você vai estar tão ocupado, provando do teu amor. Sabe o que Pedro fez depois desse dia? Pedro nunca mais deixar de provar o seu amor. Pedro morreu por causa desse amor, foi crucificado por causa do amor, e morreu por causa desse amor. Profetizo que você comece a sofrer pelo que vale a pena sofrer, que é Cristo, irmão. As pessoas mentem, conta as histórias mais malucas possível. Eles não têm vergonha. Eu já fui mentiroso, eu fui especialista em mentira. Eu me alegro quando eu encontro uma pessoa e falo assim, oi irmão, pai do senhor, está tudo bem? Você não foi mais? Pastor, eu não quis ir. É muito mais sincero. Porque as desculpas que dão, elas são horrorosas. Elas são horrorosas. Elas são horrorosas. Elas são horrorosas. Se tiver 5 pessoas aqui, quem vai vir cultuar na igreja? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? O culto não é para as pessoas, é para Ele. Jesus quer fazer uma redenção de você hoje, Pedro. Jesus quer fazer uma redenção, uma revolução dentro de você. Pedro estava, Rafael, desviado e nu, e voltando às velhas práticas. Hoje Deus trouxe hoje para te salvar de você mesmo.
vez que ele apareceu, ele diz: tu me amas, tu me amas, cuida dos meus, cuida das suas esposas, vós marido, amai vossas esposas como Cristo. Deixa eu falar aqui um negócio aqui para as mulheres. Deus deu autoridade para quem no casamento? Deus deu autoridade para quem no casamento? Para o homem ou para a mulher? Para o homem ou para a mulher? Eu não gosto quando o pastor fala assim, problema seu. Deus deu autoridade para quem? Está na Bíblia. Para o homem ou para a mulher? Deus deu autoridade para quem? E para quem Deus deu o poder? Para quem Deus deu o poder? Pode falar, irmã, para a mulher. Quem tem autoridade? Quem tem o poder? Pode falar? Pode falar ou não pode? Por que o diabo, a cobra, não chegou em Adão e disse: ei, Adão, aí, mano, é nós, vamos junto. Hoje por quê? Porque ele tinha autoridade. Olha o que a cobra fez, Leandro. Eu vou em quem tem o poder. Tem o poder de fazer ele mudar de opinião. Quem congrega aqui sabe quantas vezes, irmã, você vai tirar o vaso da presença de Deus. Desse jeito errado. O problema é que a mulher pegou o poder que Deus deu para poder tirar a autoridade do marido. Irmão, Pedro tinha família e estava totalmente possuído de um sentimento desviado e nu. Pedro tinha exemplos. Homem, guarde a sua autoridade. Mulher, você não precisa ser empoderada por essas mulheres aí que eu não quero nem falar o nome para não pecar. Você já recebeu o poder de Deus. E o problema é que a mulher quer o poder que Deus deu para tirar a autoridade do marido, para disputar com o marido. O diabo olhou e falou: o único jeito de pegar esse irmão Adão é na varoa que tem um poder sobre ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas Deus disse: dominai sobre todas as coisas. Jesus vai remir história de gente aqui hoje. Aplaude o Senhor Jesus, coloque-se de pé. Irmão, o meu ministério é profético. O meu ministério é profético. Eu sei de coisas de pessoas aqui nesse culto, coisas horríveis que cometeram. Mas eu não sou juiz, eu sou um profeta. Saulo, cadê o Saulo? Foi embora? Escute, Deus vai falar com 3 jeitos com as pessoas. Pergunte como.